Salve galera, vamos aqui dar início a mais um gabarito comentado dos nossos exercícios. Há mais ou menos uns 15 dias eu postei aí na plataforma do Google Classroom um exercício sobre renascimento, exercício bem simples, duas perguntinhas, só para a gente poder introduzir a discussão. Aí vocês tiveram esse tempo para responder e agora a gente vai comentar um pouquinho as questões. Então eu preparei essa apresentação, vou acender aqui a minha canetinha de apontador e essas foram as duas questões que nós discutimos, né? Coloquei lá na plataforma para vocês tentarem resolver. Primeira questão, o que foi o Renascimento? E a segunda questão, que fatores contribuíram para que ele se iniciasse na Península Itálica? Duas questões muito simples, né? Para a gente introduzir de fato a discussão sobre o tema. Então, importante lembrar, né, o Renascimento, aquele movimento político, movimento cultural, um movimento intelectual que acontece ali na Europa, mais especificamente na Península Itálica, séculos ali, aproximadamente século XIV, com ápice no século XVI, dura até mais ou menos o século XVII, tá? E com isso a gente já começa a responder a nossa primeira questão. Então, o Renascimento ele vai ser esse movimento cultural, político, intelectual, econômico, que vai estar surgindo, então, nessa região que hoje a gente conhece como a Itália, né, a região da Península Itálica, e vai ter esse nome de Renascimento, por quê? Porque quando a gente pensa na palavra renascença, renascença significa nascer de novo, ressurgir. Então, o que esses caras, o que esses renascentistas eles estavam pensando naquele momento? Toda a sua produção cultural, sua produção intelectual, a sua relação política, ela estava baseada na exaltação de um retorno dos tempos clássicos da Roma Antiga. Aquele tempo áureo que a região ali da Itália, a região de Roma viveu na Antiguidade Clássica. Então, esse movimento tem esse nome de Renascimento porque busca, e aí um dos pontos aí, mais para frente a gente pode discutir isso, importante do Renascimento, né? É o classicismo, esse olhar para essa cultura clássica da Roma Antiga. Então ele passa por essa exaltação do que foi a Roma Antiga, lá antes do período medieval, lá na história antiga. É importante porque nesse processo de renascimento, então, vai haver uma negação do que foi a Idade Média, tanto que o período da Idade Média, o medievo, vai ser denominado por esses renascentistas de Idade das Trevas, e essa demarcação do medievo como Idade das Trevas é justamente uma marca de posição para poder exaltar essa antiguidade clássica. Então repare que nisso há um posicionamento político envolvido. É um movimento cultural, a Mona Lisa, entre outras obras, Leonardo da Vinci, né? São obras conhecidas desse período. E um movimento econômico, intelectual, que vai estar muito ligado a uma razão científica dessa época que eles vão chamar para si, eles vão adotar essa posição de agora nós, os renascentistas, somos aqueles que possuímos a razão do mundo científico. Então, gabarito, resposta 1, Renascimento, então esse movimento cultural, político, intelectual que surge na Península Itálica, né, e tem esse nome porque é uma exaltação ao retorno da antiga Roma, da Roma clássica. Muito fácil, muito simples. E isso nos leva até a segunda questão. Que fatores contribuíram para que ela se iniciasse na Península Itálica? Primeiro ponto importante para poder pensar. A Península Itálica, nesse momento, era repleta de unidades políticas independentes, ou seja, você não tinha ali naquele momento uma monarquia centralizada. Isso facilita o quê? Facilita com que esses poderosos da época, os poderosos que dominavam aquela região, tivessem
mais autonomia política para tomar as suas decisões, diferente daqueles países que tinham o poder centrado no rei. E aí o rei era quem detinha o poder, né, o poder político naquela situação. Então, não ter poder centralizado, ter unidades políticas independentes, vai contribuir para que esse processo do renascimento comece na Península Itálica. Segundo ponto, a presença de homens ricos. Esses homens ricos, eles compravam títulos como o título de duque, como o título de marquês, e por terem muito dinheiro, eram eles que impulsionavam o comércio da região. Então, com o comércio muito impulsionado, com a riqueza circulando naquele ambiente, isso vai favorecer para que a Península Itálica, então, tenha esse início e tenha essa presença muito forte do movimento renascentista. Terceiro ponto importante, a atuação dos mecenas. E eu destaquei aqui em negrito a palavra mecenas. Quem eram os mecenas? Os mecenas eram esses caras ricos que eles financiavam os artistas, os pensadores, todos aqueles responsáveis pelo desenvolvimento dessa cultura, dessa tradição, dessa intelectualidade, dessa razão científica, enfim, desse comércio que está acontecendo na região, o desenvolvimento da burguesia. Então vão ser os mecenas que vão financiar esses artistas, que vão financiar esses pensadores. E é a partir do financiamento desses mecenas que a região então vai se desenvolver, ela vai ter um destaque, ela vai ganhar um desenvolvimento maior. Então, a junção desses fatores, tanto as unidades políticas independentes, como a presença e atuação desses homens ricos que impulsionam o comércio e financiam os pensadores e os artistas, são fatores que vão aí favorecer e contribuir para que a Itália, a Península Itálica, então, dê o pontapé nesse movimento do renascimento científico, cultural, econômico, etc, etc, etc. Muito simples, muito fácil. Se ficou qualquer dúvida, vocês entrem em contato, pode comentar aqui no vídeo, pode comentar pela plataforma, e aí a gente vai conversando. Fiquem bem e até a próxima.